Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a Balaiada. A Balaiada foi uma revolta popular que ocorreu no período de 1838 a 1841, portanto, iniciou na regência, no período regencial, e foi até o início do Segundo Reinado. Então, vejam bem, a Balaiada foi sobretudo uma revolta popular, que uniu vaqueiros, artesãos, ex-escravos, né, escravos fugidos, a população pobre de um modo geral, né? E é em homenagem aos vaqueiros que eu tô com esse chapeuzinho de vaqueiro aqui. Bom, primeiramente, crianças, entendamos que o período regencial foi o período onde, de 1831 a 1840, quando Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Como ele só tinha 5 anos de idade, o Brasil teve que ser governado por regentes. E nesse período explodiram várias revoltas no interior, várias revoltas no Brasil. Entre as principais a gente pode citar a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a revolta dos malês e a sabinada na Bahia, a cabanagem no Pará e a balaiada no Maranhão, que atingiu Maranhão, Piauí e Ceará. Vejam bem, no Maranhão havia uma intensa disputa política entre o grupo liberal e conservador. O grupo liberal era chamado de Bem-te-vi e o grupo conservador era chamado de Cabanos, certo? Então havia uma intensa disputa entre eles e ainda havia também no Maranhão e em grande parte do Brasil um intenso sentimento anti-português, anti-lusitano, certo? No caso do Maranhão em específico, um pouco mais, porque o Maranhão foi um dos estados que não aderiu à independência. Imediatamente o Brasil ficou independente, foi proclamada essa independência em 7 de setembro de 1822, mas o Maranhão só aderiu a essa independência em 1823, no dia 28 de julho de 1823, quer dizer, quase um ano depois. E isso porque o grupo dirigente maranhense, formado basicamente por português, não queria essa independência, queria se manter ligado a Portugal. Então, quando eu digo que o Maranhão não aderiu à independência, eu estou me referindo a este grupo dirigente que administrava a província, né, que hoje a gente chama de Estado. Então, não foram os maranhenses que não aderiram à independência, mas esse grupo, né, que controlava o Estado. Pois bem, vários conflitos aconteceram entre brasileiros e portugueses. Muitos brasileiros reivindicavam que os portugueses deveriam ser expulsos do Brasil, deveriam ser expulsos dos cargos públicos e por aí vai. O Maranhão tinha essa peculiaridade. Como os portugueses não permitiram a adesão à independência, havia esse sentimento mais ainda anti-lusitano. E com relação à política, havia também uma disputa muito grande, porque quem controlava a província eram os cabanos, os conservadores, e os bem-te-vis na oposição, sempre também atacando. Agora vejam, nas cidades, nas vilas, quem, de certo modo, administrava era o juiz de paz, juntamente com a Câmara dos Homens Bons. Mas os conservadores fizeram uma lei, que era a lei dos prefeitos, onde quem deveria governar e administrar as cidades era justamente os prefeitos e vice-prefeitos. E quem indicava esses prefeitos era justamente o presidente da província, que era o governador. Então, isso causava muito atrito entre esses partidos. No campo popular, na parte do povo, principalmente no interior, havia também um descontentamento muito grande com a lei de recrutamento forçado. Como foi criada a Guarda Nacional, onde uma autoridade, um homem poderoso do interior, ou vários, né, recebeu uma patente de coronel, e com essa patente ele formava o seu contingente da Guarda Nacional, as pessoas, para integrar essa força militar, elas eram forçadamente recrutadas. Então saía o grupo da Guarda Nacional e eles saíam pegando todo mundo, né? Olhavam os homens adultos, todos eram capturados mesmo, como se fossem capturados como prisioneiros e integrados à força da Guarda Nacional. Esse fato de pegar essas pessoas, por isso que aqui no Maranhão era chamado de pega. Então, quando sabiam que a Guarda Nacional que estava tendo um recrutamento, o povo fugia, ia para o mato e ficava escondido até desaparecer esse grupo. Também havia aqui no Maranhão uma grave crise econômica que atingia todo o Brasil, mas em particular o Maranhão, no início do século XIX. Por quê? No século XVIII, o algodão foi o grande produto maranhense, porque era exportado, sobretudo, para a Inglaterra, que fizera a sua Revolução Industrial. E no final do século,
do século XVIII, houve a Guerra de Independência das 13 colônias inglesas, que tornaram-se, após a independência, os Estados Unidos. Então, essas colônias pararam de exportar algodão para a Inglaterra. E a Inglaterra teve que comprar de outros lugares, e aí o Maranhão tornou-se um grande produtor de algodão. Acontece que, após a independência, os Estados Unidos, agora Estados Unidos independentes, voltaram a exportar para a Inglaterra. E aí a produção maranhense entra em declínio, causando uma grave crise econômica que atinge todos os setores da sociedade, mas, como toda crise, os mais frágeis, os mais pobres, são sempre os mais atingidos, porque para os mais pobres falta alimento, que é o básico, né? E aí a pobreza e a miséria torna-se um barril de pólvora pronto a explodir a qualquer momento. E explodiu. Explodiu que, em dezembro de 1838, uma boiada, a boiada do Padre Inácio, um proprietário rural, né, da região ali da região de Itapecuru, né, foi, na verdade, numa região de onde hoje é a cidade de Anajatuba, né, enviou uma boiada para mudar essa boiada de uma fazenda para outra. Quando este Padre Inácio pertencia ao grupo político dos liberais. Quando essa boiada foi passando pela Vila da Manga, na atual cidade de Nina Rodrigues, o prefeito José do Egito, que era conservador, aproveitou e prendeu um desses vaqueiros, acusando-o de assassinato. Certo? Esse vaqueiro aprisionado, feito prisioneiro, chamava-se José Gonçalves. O irmão deste vaqueiro, chamava-se Raimundo Gomes Vieira, apelidado de Cara Preta. Então, Raimundo Gomes, vendo o irmão dele preso, foi falar com o juiz de paz. Meu irmão foi preso injustamente, estão querendo prender ele para levar para a Guarda Nacional, para o recrutamento forçado e tal. O juiz disse, olha, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Ele vai ter que se defender da acusação de assassinato. Raimundo Gomes, insatisfeito, juntou outros vaqueiros, alguns falam em 8, alguns falam em 9. O certo é que nessa média aí de 10 pessoas, no dia 13 de dezembro de 1838, eles invadem a cadeia da Vila da Manga, do Ingará, libertam os prisioneiros. Esses prisioneiros passam a unem-se a esse grupo que os libertou. Os militares que estavam para fazer a segurança da cadeia, a maioria também insatisfeito com a condição de militar. Por quê? Porque esses militares, essa baixa patente, esses soldados, esses que eram usados na Guarda Nacional, o que eles tinham? Baixo salário, que atrasava, muito difícil de receber, viviam na pobreza, viviam na humilhação dos seus superiores, né? Muitas vezes com os castigos físicos, e aí esses militares integraram e engrossaram o grupo de Raimundo Gomes. E aí nesse dia, 13 de dezembro, começa o que a gente conhece como balaiada. Obviamente que não começa com esse nome, começa com essa pequena revolta na Vila da Manga, mas o que eles fazem? Políticos liberais, né, veem isso como uma perseguição e apoiam esse grupo. Raimundo Gomes junta a população da Vila da Manga e faz um manifesto. Esse manifesto ele está reproduzido aqui no livro do professor de História do Maranhão, do professor João Botelho. E ele diz o seguinte, olha o que diz o manifesto. De modo geral, esse manifesto do Raimundo Gomes, ele propõe 4 pontos. Primeiro, que seja sustentada a Constituição. Bom, isso não diz muita coisa. Mas isso diz, com relação ao segundo ponto, que ele diz que seja... desculpa, o terceiro, né? O segundo ele diz que seja demitido o presidente da província e entregue o governo ao vice-presidente. Muito ambicioso, né? Para um grupo que está ali numa pequena vila no interior do Maranhão. Mas... terceiro, que sejam abolidos os prefeitos e vice-prefeitos. Isso é o que os liberais consideravam inconstitucionais, né? E isso é um dos pontos aqui levantado por Raimundo Gomes. E quarto, que sejam expulsos dos empregos portugueses e despejados da província no prazo de 15 dias, certo? Com exceção dos casados. Olha só o que o manifesto do Raimundo Gomes diz. Seja sustentada a Constituição, seja demitido o presidente da província, seja abolida a lei dos prefeitos e seja expulso os portugueses. Bastante ambicioso para um movimento que surge ali, né? Mas esse movimento que estava ali, com essa adesão dos prisioneiros, dos militares, de outras pessoas também insatisfeitas, também se achando vilipendiadas, se achando humilhadas em seus direitos,
integra também, e esse grupo começa a arrumar para outras cidades e também libertar e saquear e conquistar outras cidades ali vizinha, né? Onde hoje é Nina Rodrigues, né? Então ali Chapadinha, Icatu, chegando até Humberto de Campos, que na época era chamado de Miritiba, chegam até Tutóia, ou seja, vão engrossando esse quadro. E outros grupos, além deste grupo de de Raimundo Gomes, outros grupos vão surgindo. É de um homem chamado Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Olha ele aí. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ele trabalhava basicamente como artesão. Então o que ele fazia? Ele fazia tudo, basicamente, de palha, né? Então ele fazia chapéu, fazia cofo, fazia jacá, fazia peneira, tudo que era objeto de palha, principalmente de palha, e palha, principalmente palha de babaçu, que é o que é abundante aqui no Maranhão, era o que ele confeccionava, né? E vendia ali nas localidades próximas. Por isso, por ele fazer esses objetos de palha, estes balaios, o nome dele, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ele era conhecido como Manuel Balaio. Manuel Balaio recebeu um militar em sua casa, um oficial, chamado Raimundo Guimarães. Esse oficial foi acusado de estuprar as filhas dele. Isso gerou uma revolta. Ele foi em perseguição a esses militares e a toda essa ordem estabelecida. Juntou outros grupos e tornou-se também um grande grupo. Tão grande que, por conta de Manuel Balaio, este movimento popular de revolta passou a ser chamado de balaiada. Bom, e aí, crianças, foi se expandindo. Vejam, em abril, no mês de abril, isso, olhe bem, a revolta começou em dezembro de 1838. Em abril de 1839, eles conquistaram a cidade de Brejo, que era uma das maiores cidades da região. Ora, após a conquista da cidade de Brejo, eles se tornaram um grupo tão poderoso que começaram a almejar a conquista de outras regiões. E essas reivindicações que essa reivindicação que Raimundo Gomes fizera lá na Vila da Manga, isso se torna uma bandeira também. E junta-se a essa outras. E junto a tudo isso, a situação de miséria e de pobreza faz com que a violência exploda entre essas populações, certo? E o que assusta a elite maranhense, os fazendeiros, os comerciantes, todos são ameaçados por esse grupo dos balaios, como eles passam a ser conhecidos. Surge aí a figura de uma outra figura importante, um outro líder que conseguiu mais de 3.000 homens sob seu comando. Quem é ele? Adivinha aí? Sou caboclo do mato e tu não me enxerga. Sou guerreiro nato, eu nasci na guerra. E por mais que a corda me leve a vida, a minha batalha não será esquecida. Vivi e não fiquei parado, ouvi e não fiquei calado. Lutei a favor da igualdade. O meu nome é Cosme Bento, sou o tutor da liberdade. Ó, esse mesmo, né? Negro Cosme, desculpe, Dom Cosme Bento das Chagas, que assumiu para si o título de tutor e imperador das liberdades bentivis, certo? E Dom Cosme, quem era Cosme Bento das Chagas, conhecido como Negro Cosme? Ele nascera na cidade de Sobral, por volta de 1800. 1830 veio aqui para o Maranhão, morava ali na região de Itapecuru. Lá ele assassinou um fazendeiro, foi preso, enviado para São Luís. Em São Luís ele seria executado, né, condenado à morte, mas ele conseguiu, em 1833, quer dizer, 3 anos depois, organizar um motim dos presos, conseguiu fugir, veio para o interior, voltou para essa região do interior, começou a lutar, a libertar outros escravos, a invadir fazendas. Em 1838, quando explodiu a revolta de Raimundo Gomes, ele havia sido preso em Codó. Ficou preso em Codó, conseguiu fugir de Codó, voltou para a região de Itapecuru e na região de Itapecuru ele continuou atacando as fazendas e libertando os escravos. Na região de Brejo, né, ele invadiu a fazenda de um homem chamado Ricardo Nava. E lá ele criou um quilombo que ficou conhecido como Quilombo da Lagoa Amarela, certo? Tanto ele pretendia se estabelecer nessa região que ele criou uma escola
para ensinar as crianças a ler e escrever, certo? Ele incorporou a ideia de imperador, né? Ele se intitulava Tutor e Imperador das Liberdades Bentivis. Então, vários autores dizem, né, que ele, por exemplo, expedia, fazia decretos, fazia leis, dava patente e dava título de nobreza. Então, um dos ex-escravos próximo a ele chegava e dizia, olha, você a partir de agora é barão de não sei o quê, né? Só que esse título não era só de boca, havia algo escrito, né? E aí alguns dizem que quem escrevia era um comerciante, um jovem comerciante que foi sequestrado por ele, outros diziam que era ele mesmo, né? Que ele era alfabetizado. Bom, não se sabe ao certo exatamente se ele era alfabetizado ou não. O certo é que foi encontrado no bolso de seus súditos, né? Foi encontrado no bolso documentos escritos dando tanto título de capitão, tanto dando patente, quanto dando título de nobreza. Disse também que quando ele invadiu uma igreja, ele subtraiu as roupas do padre, né? Então aquela roupa, aquela pompa, né? Vestes talares, manga comprida e tal, aquela roupa bonita, ele se vestia, subia em um andor de santo e muitas vezes era carregado como imperador mesmo, né? Então ele meio que incorporou essa ideia de imperador. Quando ele invadiu essa fazenda de Ricardo Nava, olha o que acontece. Ele obrigou, assim como ele obrigava os outros fazendeiros, a emitir cartas de alforria. Então não basta falar, não, tem que alforriar por escrito. Alforriava os escravos. Ricardo Nava alforriou 200 escravos. Ora, um fazendeiro que tem 200 escravos sob seu comando, sob seu poder, sob sua propriedade, imagine o poder que ele tem. E Negro Cosme simplesmente fez Ricardo Nava seu escravo. Então lá na fazenda, Ricardo Nava era escravo de Cosme Bento das Chagas. Então dizem que essa era outra coisa que acontecia, né? Os fazendeiros tornavam-se muitas vezes escravos dele. E aí a gente vê, poxa, mas que crueldade, né? Que falta de nobreza, digamos assim, né? Mas entendamos o que Michel Foucault fala na microfísica do poder, né? Como funciona essa micromecânica do poder. Alguém que está na situação de miséria não, pior, porque o escravo ele nem é um miserável. O escravo ele não é nem gente, ele não é considerado nem... Ele é considerado uma ferramenta animada, como diz Aristóteles. Ele era um objeto, ele era uma propriedade, ele não era dono nem dele mesmo. Aí tu imagina, numa situação dessa, né, de subhumanidade, a pessoa ser elevado à categoria de imperador, ou mesmo de súdito do imperador, né? Então, é natural que em meio a esse mundo de violência, ele também usasse da violência, né? Então, não é justificável, mas é compreensível esse tipo de coisa. Bom, é dito que Cosme, a revolta de Negro Cosme, a revolta dos ex-escravos, embora seja entendida no contexto da balaiada, mas ela fosse uma revolta separada, né? Então, alguns autores, como Barbosa de Godóis, que é um dos historiadores tradicionais do Maranhão, que, aliás, a historiografia tradicional ainda trata a balaiada de forma muito, até às vezes preconceituosa, né? Porque balaiada foi uma revolta da parte mais baixa da sociedade, dos escravos, dos pobres, dos negros, dos vaqueiros. É uma verdade, porque foi uma revolta da população pobre, mas a forma, né, como é dito, é sempre... não passavam de assassinos, ignorantes. Bom, esses são os termos em geral que a historiografia tradicional trata, e que o Matias Assunção, outro historiador que escreveu muito bem aqui sobre a balaiada, ele desmistifica um pouco, porque a gente tem que ver também do ponto de vista dos vencidos, do ponto de vista daqueles que eram humilhados, que eram pobres, que eram vilipendiados, que eram agredidos, que sofriam a violência, né? Então a balaiada é também uma resposta a essa violência que eles sofriam. Então, mas a revolta de Negro Cosme era uma revolta separada da balaiada, né? Por isso que não se misturavam os balaios e Negro Cosme, embora Negro Cosme tivesse mais de 3.000 homens sob seu comando, era uma revolta separada do restante da balaiada. E isso a gente identifica na invasão da cidade de Caxias. Vejam bem. No mês de abril de 1839, os balaios conquistaram a cidade de Brejo. Consciente do poder que eles tinham, passaram o plano para atacar a principal cidade do interior do Maranhão, que era justamente a cidade de Caxias. Então, partiram para atacar Caxias. Caxias
sabendo dessa possível invasão, começou os preparativos. E aí a cidade também se encheu de trincheiras, se cercou. Muito do que aconteceu em Caxias é dito no livro que foi escrito pelo jornalista Rodrigo Otávio, onde ele conta o depoimento de um militar chamado Ricardo Leão Sabino, que participou deste movimento, defendendo a cidade de Caxias. E aí o Ricardo Leão Sabino diz que pegou canhões velhos que estavam lá no navio, colocou lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lá em Caxias, que foram cavadas trincheiras nas entradas das cidades, que os moradores se prepararam, que vieram pessoas armadas de outros lugares para ajudar a defender Caxias, né? Que nas casas eles cavavam os buracos nas paredes para poder colocar as armas, as espingardas. Lembrando, crianças, as espingardas, as armas aí no início do século XIX eram funcionais, mas cheias de problemas se nós compararmos com as armas atuais. Por exemplo, como era uma espingarda, como era uma espingarda aí do século XIX. Vejam bem, primeiro, ela era armada, carregada pelo cano, né? Então o cara pegava aqui e atirou, pá, beleza. Aí ele bota ela no chão, aí bota a pólvora, bota uma bucha, bota a bala, que era uma bala redonda, que a bala redonda, ela não tem a precisão das balas atuais, que tem uma ponta. Ela era uma bala redonda, ou várias balas, todas redondas, o que tira a precisão quando atira. Depois bota isso, bota a bucha, não sei o que, tira uma vareta, soca essa munição, bota a vareta de novo no lugar, arma o cão, arma esse cão, que é aquilo que a gente puxa da arma, coloca uma pólvora fina, certo? E aí atira. Quando atira, criança, veja bem, hoje em dia, como é que acontece? Tem um objeto de pólvora chamado espoleto que vai ali, o cão bate nele, ele explode, queima a pólvora explode e joga a bala, o projétil, né? Nessa época, como tem aí o desenho, né? Olha, esse cão, ele risca uma pederneira, essa pederneira faz uma faísca que queima a pólvora fina, que queima a pólvora grossa, que explode e atira. E o que é uma pederneira? Hoje existe isso aqui que é um ferrocério, né? Que a gente risca com isso aqui. Você faz fogo com isso aqui, ó. Né? Isto é uma pederneira. Agora vocês imaginam, aqui, ó, sai o fogo. Agora, para atirar, para este cão riscar essa pederneira, para ela incendiar a pólvora e sair o fogo, né? Nem sempre isso funcionava. E se ela tivesse úmida, e se chovesse, se tivesse qualquer problema, não dava certo, né? Então, muito das armas utilizadas era basicamente arma branca mesmo. Ia para cima, era no facão, na faca, no machado, enxada, foice, tudo enquanto. Por quê? Porque atirou. Se não acertar essa bala, não vai dar tempo a armar de novo. Né? É por isso que nas guerras do século XVIII, século XIX, ficava uma fileira de soldados. Eles atiravam, iam para trás. Outra fileira vinha para frente, atirava, ia para trás. E assim sucessivamente, porque aí quem saía ia armar ia carregar a sua arma. E ainda tinha uma faca na ponta dessas armas que era a baioneta, né? Que aí quando você atirou, se errou, vai ter que ser na baioneta. Essas eram as armas, inclusive do Império. Agora vocês imaginem as armas dos balaios, né? A sorte é que, quando começou a balaiada, o governo enviou 200 homens para combatê-la, o governo do Maranhão. E aí, nos conflitos, os balaios venceram, essas armas tornam-se armas dos balaios, né? Então, como eles melhoravam as suas armas, eram justamente através desses conflitos que eles venciam. Bom, mas aí tudo preparado para o ataque à cidade de Caxias, certo? Os caxienses, mais de 2.000 caxienses, se prepararam para resistir, para não permitir que os balaios invadissem a cidade. Os balaios foram chegando, foram cercando a cidade. Negro Cosme não participa, certo? Mas os outros balaios vão participando, chegam os grupos de Raimundo Gomes, chega o grupo de Manuel Balaio, chegam os outros líderes. Quem são os outros líderes? Ruivo, Mulungueta, Castelo Branco, Pedrosa, Riachinho. Esses são os líderes dos balaios. Veja bem, a balaia não tem um líder. Ela tem vários grupos e cada grupo com seu líder, certo? Bom, esses grupos unem-se, organizam e cercam a cidade.
Galera, 46 dias de cerco. Imagina, 46 dias cercando a cidade de Caxias. Um dia, 2 dias, uma semana, 10 dias, um mês. 46 dias, a cidade de Caxias não tinha mais nada de alimento. Acabou tudo. Comeram até os animais de carga. O Rodrigo Otávio, aqui o Ricardo Leão Sabino, fala que os bois foram comidos. Outros falam que até os cavalos jumentos serviram de alimento, né? Não sei se os gatos e os cachorros escaparam, mas se alimentaram. Basicamente a alimentação em Caxias acabou. Aí o que acontece? Os caxienses resolvem se render. E aí envia uma comissão para conversar com os balaios e saber os termos dessa rendição. Os balaios dizem o seguinte: olha, basicamente o que a gente quer são 3 coisas. Nós queremos os 8 líderes da resistência caxienses para serem fuzilados. Nós queremos a prisão dos principais líderes que comandaram essa resistência. E, principalmente, nós queremos liberdade para saquear a cidade. Ou seja, invadir as casas, saquear, fazer o que quiser. Os balaios comprometeram-se apenas com uma coisa: respeitar as famílias. Criança, respeitar as famílias aí traduzimos em não estuprar as mulheres. Esse foi o compromisso dos balaios. De resto, deixar a cidade livre para eles saquearem. Bom, infelizmente, não havia o que os caxienses fazer. E eles relutaram, não quiseram entregar os líderes, obviamente, mas permitiram e os balaios invadiram a cidade. Os que eles achavam que era líder, eles capturavam e a cidade viveu um pandemônio aí durante esse período, essa invasão. Após a invasão, quando os ânimos aquietaram-se um pouco, os líderes da balaiada, juntamente com alguns líderes da cidade, se juntaram, fizeram uma assembleia, onde os chefes foram decidir. Primeiro, resolveram mandar uma comissão a São Luís. Olhe bem, de Caxias, uma comissão a São Luís com as reivindicações dos balaios. Quais eram as reivindicações? Olhe, sem muita novidade. A revogação da lei dos prefeitos, certo? A revogação da Guarda Nacional, para que não houvesse mais o pega contra essas famílias pobres aí do interior. E a indenização de 80 contos de réis para pagar as tropas balaias. 80 contos de réis, não temos ideia de quanto seria hoje, mas suponhamos aí 800 mil reais, por exemplo, né? 80 contos de réis não era um valor absurdo, também não era um valor baixo. Principalmente se considerarmos que uma média de 4 a 8, e alguns falam até em 11 mil pessoas invadiram a cidade de Caxias. Era o exército dos balaios. Bom, esse grupo foi enviado para São Luís. Em Caxias, o saque continuou. Demorou alguns dias. Depois de haver saqueado tudo, os próprios grupos foram abandonando a cidade. Pegaram o que queriam, já tinham tudo que queriam, começaram a abandonar, começaram a ir embora. E, à medida que eles iam indo embora, a cidade ia se reorganizando. Certo? Em Caxias, inclusive, crianças, tem o Memorial da Balaiada. Esse aí, ó. Né? Quem puder, vá lá no Memorial da Balaiada. Lá tem mais de 350 peças, armas, objetos do uso cotidiano dos caxienses. Tem uma sala da classe rica de Caxias, com piano, etc. Tem uma casinha que representa a casa dos pobres, né? Dos vaqueiros, dos fazedores de balaio. Um lugar muito bom. Tem várias estátuas, né? Eu mostrei aí do Negro Cosme, do Raimundo Gomes, do Manuel Balaio, né? Tem tudo isso lá. Quem for a Caxias, não perca a oportunidade de visitar esse museu. Aliás, quem for também à cidade de Nina Rodrigues, onde começou a balaiada, também vai ter a oportunidade de visitar o Museu da Balaiada em Nina Rodrigues, que foi feito graças ao esforço do senhor Baltazar Melo, né, e de sua família, que se interessaram e criaram esse memorial. Pois bem, então vão ao Museu da Balaiada lá em Caxias. E aí, o que acontece? Caxias, após essa invasão, começa a ser esvaziada pelos próprios balaios. Acontece o seguinte: mesmo depois dos balaios estarem saindo, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Manuel Balaio,
Não satisfeito, depois de sair, resolve voltar novamente. Invade novamente a cidade de Caxias, certo? Porque ouviu-se um comentário que tinha uma casa que tinha ainda riqueza escondida, tinha coisa escondida, ele voltou e foi novamente saquear a cidade. Quando ele foi sair da cidade, houve um conflito, atiraram e acertaram as pernas dele. Manuel Balaio, desse ferimento na perna, de 1839, ele faleceu. Vejam, século XIX não é igual hoje, né? Então, se você tivesse uma ferida grave, essa ferida infeccionasse, você poderia morrer, e foi o que aconteceu com Manuel Balaio, certo? E aí o ano de 1839 segue com essa série de conflitos. Após a tomada de Caxias, prontos, o Brasil inteiro começa a temer justamente esses balaios, né? Porque foi a maior cidade do interior do Maranhão que foi tomada. Resultado, o regente Araújo Lima envia aqui para o Maranhão quem? O coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Luiz Alves de Lima e Silva é o que depois vai ser condecorado com o título de Barão de Caxias e que depois torna-se o famoso Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. E por que o nome dele é Duque de Caxias? Porque ele recebeu o título de Barão de Caxias. E por que ele recebeu o título de Barão de Caxias? Porque ele é considerado o que acabou com a balaiada e que libertou a cidade de Caxias. Se bem que a cidade de Caxias já estava liberta quando ele chegou aqui. Pois bem, liberta entre aspas, né? Porque o interior estava todo tomado pelos balaios. O que acontece? O coronel Luiz Alves de Lima e Silva chega aqui em fevereiro de 1840. Olhe bem, dezembro de 1838 começou. 1839 teve a tomada de todo esse leste maranhense pelos balaios. Fevereiro de 1840, Luiz Alves de Lima e Silva chega aqui, chega com reforços, chega como comandante das armas e como presidente da província do Maranhão e chega para debelar a balaiada. Ele cria 3 grupos militares, coloca ali um em Brejo, um em Caxias, coloca um em Brejo, um em Caxias e um em Icatu. Icatu, porque Icatu fica muito próximo de São Luís também. E havia sempre um temor de invasão a São Luís, né? Não aconteceu, mas havia esse terror. Bom, e aí, né, esse comando de 3 divisões começou a atacar os balaios. E agora de uma forma muito mais organizada. Vieram reforços do Piauí e do Ceará, né, para ajudar a debelar esses rebeldes, esses revoltosos. E aí o que acontece? Começam as perseguições, a violência se torna também extrema e muitos balaios começam a se render, muitos balaios fogem e vão continuar sua vida longe dessas armas, muitos balaios passam para o lado de Luiz Alves de Lima e Silva e, com o perdão, são integrados a essas forças militares e passam a combater os balaios. Então isso acontece também. Uma das estratégias do coronel Luiz Alves de Lima e Silva é justamente cooptar esses balaios para que eles lutem contra os balaios, né? E isso aconteceu demais. Raimundo Gomes não se entrega, certo? Raimundo Gomes continua resistindo, vai até o Piauí, atravessa o Rio Parnaíba, consegue homens, consegue vitórias, consegue derrotas, volta para o Maranhão, mais ou menos com 1000 homens sob seu comando, e aí continua a resistência. Mas os outros grupos já começam a diminuir essa força a partir aí do início de 1840, porque vão se desanimando, conseguiram algumas coisas, conseguiram riqueza, conseguiram poder, conseguiram conquistar várias cidades, e aí vai acontecendo o que se chama de desânimo entre os rebeldes. E aí as fugas e as integrações ao grupo do coronel Luiz Alves de Lima e Silva e os combates constantes vão enfraquecendo os rebeldes. Raimundo Gomes propõe um acordo, manda um emissário, mas esse acordo ele propõe algumas vantagens para ele, como líder da rebelião. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva não aceita, certo? Não aceita a rendição nesses termos, continua o conflito. O grupo de Francisco Pedrosa pede também para se render. O coronel diz, tudo bem, agora vocês vão receber uma missão separada. A missão de vocês é combater o grupo de Negro Cosme, combater os escravos fugidos. Porque esses escravos, não tem como eles serem reintegrados, né?
como é que vai ter o perdão para escravo fugido? Né? Eles são considerados escravos fugidos. Então havia um temor muito grande, não havia como libertá-los. Né? É claro que mesmo assim muitos se entregam. Esses que se entregam, muitos voltam à situação de escravos. Né? Mas muitos são obrigados a resistir, porque eles não tem como eles se entregarem, porque voltar a ser escravo é difícil. Bom, e aí, no mês de julho, foi proclamada a maioridade de Dom Pedro, julho de 1840. Ora, proclamada a maioridade de Dom Pedro, o primeiro, do Pedrinho, né, que tem apenas 14 anos de idade, mas já que vai poder assumir o Império Brasileiro como Dom Pedro II, Duque de Caxias não, Luiz Alves de Lima e Silva, né, porque ele ainda não é duque, né, não é nem barão ainda, né, ele é o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, chega e faz um pronunciamento dizendo que acabou a revolta, que o que tem são só resquícios que ele já está resolvendo. E de certa forma estava mesmo. Bom, depois dessa maioridade de Dom Pedro vem o decreto de anistia, dizendo o seguinte: olha, estão anistiados todos os balaios que entregarem as armas no prazo de 60 dias serão perdoados de todos os seus crimes cometidos durante a balaiada. Ora, criança, aí pronto, o grupo dos rebeldes, os grupos que já estavam desanimados, passam simplesmente depois entregar as armas, integrar as forças militares, lutar contra os balaios que ainda estavam. E aí, menos Raimundo Gomes, o grupo de Raimundo Gomes e de Negro Cosme. Então, Negro Cosme e Raimundo Gomes continuam resistindo, cada um nas suas trincheiras. Raimundo Gomes junta-se com outros, continua resistindo, mas não há mais como resistir grupo tão pequeno a um grupo tão grande, que é o grupo dos militares, integrado com seus antigos companheiros. Resultado: no dia 15 de janeiro de 1841, Raimundo Gomes se entregou. E o que foi dito a ele? Você estará livre com uma condição. Você vai sair do Maranhão, certo? E só vai poder voltar daqui a 8 anos. Então ele e sua família embarcam em um navio com destino a São Paulo, certo? Raimundo Gomes, esse foi o resultado. Ele foi, nesta viagem a São Paulo, ele morre. Ele e a família dele morrem durante a viagem. Não temos muitos os detalhes, né? Mas existem as suspeitas. O certo é o seguinte: morreu. Então, Manuel Balaio morreu quando saiu da invasão de Caxias, levou um tiro na perna, morreu. E Raimundo Gomes, depois de se entregar, morreu a caminho de São Paulo. Os demais, os que não morreram nos conflitos, se integraram ou fugiram e foram viver suas vidas. Ficou ainda Negro Cosme, resistindo. Raimundo Gomes se entregou no dia 15 de janeiro de 1841. No dia 7 de fevereiro, Negro Cosme foi preso, ali pela região de Miritiba, antiga Miritiba, hoje Humberto de Campos. E aí, Negro Cosme não, respeita. Dom Cosme Bento das Chagas, tutor e imperador das liberdades bentivis, foi preso e foi levado à cidade de Itapecuru, onde ele foi condenado à morte e executado na forca 1 ano depois, não por ser um líder rebelde, mas por ser um negro assassino e fugitivo. Esse foi o destino da maioria dos escravos, dos ex-escravos que foram presos junto com Negro Cosme. Veja, nem a dignidade de líder rebelde não deram a ele. Mas ele ficou na história e tem aí o registro como alguém que lutou pela liberdade dos seus companheiros, dos seus escravos. Então, quem quiser ver os seus heróis, vão à cidade de Caxias e visitam o Memorial da Balaiada. Quem achar que Coronel Luiz Alves de Lima e Silva é o herói, tá lá a Praça Duque de Caxias em homenagem a ele. Quem achar que Negro Cosme, Raimundo Gomes ou Manuel Balaio são os heróis, estão lá as estátuas, estão lá eles representados. Pessoal, assim acabou a revolta da Balaiada, tá certo? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Se inscrevam, curtam, estudem. Estudem a nossa história, estudem a história do Brasil, estudem a história da humanidade.